Então nós estamos com essa série sobre as 7 igrejas da Ásia, que nós estamos chamando de 7 reações. E uma maneira de ver essas 7 cartas a essas 7 igrejas é que essas igrejas representariam períodos históricos da história da igreja cristã. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, só dando um resumo, a igreja de Éfeso representaria a igreja dos mártires do primeiro século. Depois tem uma outra que representa o período da Reforma. Depois tem uma igreja que representa aquele período de Constantino para frente. E segundo essa interpretação, nós estaríamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, ou seja, o pior período. Eu não acredito nisso, porque a igreja não é um período histórico, né? A igreja é uma assembleia que se reúne, as pessoas têm cara. Porém, é preferível ver essas 7 cartas para essas 7 igrejas como igrejas reais, com problemas reais, com pessoas reais, inclusive citadas pelos nomes, com grupos doutrinários reais, inclusive também citadas pelos nomes. E a partir disso nós podemos fazer aplicações para qualquer era, para qualquer igreja e para as nossas vidas pessoais. Tem igreja aqui que fala até o nome do irmão que morreu por causa de perseguição, né? Um irmão chamado Antipas, como foi na semana passada, né? No caso da igreja de Pérgamo, de onde vem a palavra pergaminho, e onde a Bíblia diz que está o trono de Satanás, pelo menos naqueles dias. Hoje nós vamos para mais uma carta, a carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até 28. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro decama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
A Tiatira é uma das cartas mais ricas em detalhes de aplicação, de vida pessoal, de vida espiritual, de vida de igreja. Talvez seja a única carta que tem uma promessa ao vencedor, mas ela é condicional. As outras, em geral, são incondicionais. O vencedor vai ganhar isso, o vencedor vai ganhar isso, o vencedor vai ganhar isso. Mas a promessa para Tiatira é um pouco diferente. Como é que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira? Para cada igreja, ele se apresenta com uma característica. Para Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É engraçado que todas essas apresentações são baseadas naquela visão que João teve de Jesus Cristo. E me lembro de uma pessoa, há muitos anos atrás, foi ler o Apocalipse e leu aquela visão de Jesus Cristo. E quando ela viu assim, mas ele tem os olhos como chama de fogo, e a pessoa correu até mim e disse, vem cá, mas isso aqui é Jesus mesmo? É assim, os olhos dele saem fogo? Ele tem essa aparência assustadora? Sim e não, né? Ou podemos dizer sim e também. Os olhos como chama de fogo, essa aparência assustadora que Jesus tem, ele se apresenta como o Filho de Deus, né? É uma característica de Jesus Cristo como juiz. E obviamente ninguém fica sonhando em ser julgado por um juiz. Sim, é assustador ser julgado. Agora imagine ser julgado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por você e você não está nem aí. Imagina o dia do juízo final. A ideia dos olhos como chama de fogo é uma figura para fazer você lembrar que a cena não vai ser muito agradável. Imagina você olhar para uma pessoa e dos olhos dela saem chamas de fogo, não é? A gente não gosta nem de olhar para alguém que tem os olhos avermelhados, né? Os olhos não é? Agora imagine você encarar alguém e dos olhos dessa pessoa saem chamas de fogo. Você não vai querer encarar. Pois bem, Jesus Cristo como juiz, sim, é assustador. Por que eu disse para aquela pessoa sim e não? Porque Jesus Cristo, em relação àqueles que creram nele, ele se apresenta como o não juiz. Ele disse, olha, quem crê em mim não será julgado. Olha que notícia boa, não é? Imagina que você cometeu alguns crimes e chega o dia do julgamento. Que dia tenso, né? Aí você recebe a notícia assim, não vai ter julgamento. Por quê? Porque não será julgado. Jesus Cristo diz, quem crê em mim, quem crê no Filho, não será julgado. O evangelho da graça, meus irmãos, ele é muito amplo. Ele cobre muitas áreas da nossa vida, que é diferente do evangelho das obras, que não cobre nada. O evangelho da graça não ensina para você que você deva aceitar Jesus e depois disso viver uma vida se esforçando ao máximo para que naquele dia, no juízo final, você seja um merecedor e Jesus Cristo te salve. Não, o evangelho da graça não ensina isso. O que o evangelho da graça ensina é que nem vai ter juízo final. Não é maravilhoso? Vocês ouviram o que eu disse? Não vai ter juízo final. Não é maravilhoso isso? Você pode dormir tranquilo. Quem crê em mim não será julgado. Alguns crentes ficam se preparando a vida toda para enfrentar um juízo final. Que vida infeliz a sua, não é?
É tão infeliz como o réu que acordou, que vai para o tribunal ser julgado. Ele nem dormiu. Imagina, se eu matei uma velhinha, estuprei a velhinha e arranquei o pescoço dela e joguei futebol com a cabeça dela. Aí eu vou ser julgado, né? Estuprei a velhinha é ótimo, né? Imagina que eu vou ser julgado. Eu nem dormiria na noite anterior. Você dormiria, não? E olha que eu tenho sono pesado. E olha que nada tira meu sono, né? É muito difícil. É muito difícil tirar o meu sono. Mas se eu fosse ser julgado, meu Pai do céu, que noite horrível, que dia horrível, todos os momentos seriam horríveis. Agora imagine quem vai ser julgado pelo Filho de Deus, no juízo eterno, onde você vai ser julgado por quantos pecados? Todos. Todos. Isso é ruim. Imagine que você seja tão santo, que você seja tão perfeito, que você só peque 3 vezes por dia. Por um ano dá quantos crimes? 1000. Vamos arredondar aqui. Vamos ter misericórdia de você, né? Não vamos botar 1080. Só 1000. Né? Vamos dar um desconto de quase 10%. Vamos tirar o dízimo aqui, né? 3 pecados por dia. 1000 por ano. 10 anos? 10.000. 80 anos. 80.000 crimes contra Deus. E você vai ser colocado diante do Supremo Juiz. Você não vai querer encarar ele com os olhos que chamam de fogo. Você não vai. Você não vai. Por isso, meus irmãos, eu gosto tanto do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. Porque Jesus chega para mim e fala assim: relaxa aí, nem julgamento vai ter. Jesus chega para mim e fala assim: eu sou filho do juiz. Sou filho do desembargador eterno, do ministro da justiça eterna. Relaxa aí, né? É nós. Estou de fechamento lá no céu, né? No céu e na terra, né? Tá ligado? Não vai ter julgamento. Agora pense no contrário. Embora seja difícil o que eu quero propor para você agora, mas pense quando uma pessoa entrar na eternidade, no dia do juízo final, e tem um dia e tem um juiz, um varão, um homem. Paulo escandalizou os gregos em Atos 17, ele pregou na cidade de Atenas, para os filósofos epicureus e estoicos. Ele disse: olha, Deus fez tudo, nós nos movemos nele por causa dele. Ele não levou em conta os pecados do passado, mas ele agora notifica a todos que se arrependam, porque ele escolheu um homem, um varão, lá diz, né? Que vai julgar os vivos e os mortos. Tem um homem que vai julgar todas as coisas. Os gregos, com suas filosofias requintadas, devem ter ficado horrorizados ao ouvirem aquilo. Ele escolheu um varão, um homem, e ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, pense só por um pouco o dia que a pessoa sentar no banco do réu, e a Bíblia diz que é em pé, que é para piorar tudo, né? Você ficar em pé no tribunal eterno para ser julgado. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 20 que vão ser abertos os livros. E nos livros estão escritos as suas obras, todas. E diz a Bíblia: os mortos serão julgados, cada um segundo as suas obras. Mas tem um outro livro. Não é o livro do julgamento, é o livro da vida. E a Bíblia diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não dá para descrever a angústia de alguém que vai ser julgado no tribunal eterno. Não dá para ser julgado, para analisar a angústia momentos antes. O que as pessoas vão sentir?
Por isso que é olhos como chama de fogo. Não dá para encarar. Nós estamos numa época que o réu insulta o juiz, né? Eu vi uma juíza esse dia, foi muito engraçado. A juíza tentando convencer um menino que ele estava no caminho errado, né? E a juíza falou: olha, tu fica assaltando aí as pessoas, vai pegar um cara que tem uma arma também, e aí, tu pensa que tu é um maluco? E pare com essa ideia de fazer filho, você é engraxate, trabalhando como engraxate, você não vai ter como sustentar uma família. Aí ele diz: a senhora está pensando o quê? R$30 por dia aí. R$30 por dia, no fim do mês, dá quanto? E ele ficou lá batendo boca com a juíza, tentando convencer a juíza, né, de que ele estava no rumo certo, né? Que ele podia fazer uns assaltos aí, que ele podia fazer uns filhos, e ele ainda ia se virar sendo engraxate. Agora imagina no tribunal eterno, se alguém vai querer pelo menos olhar para o Supremo Juiz. Os olhos são como chamas de fogo. Sim, como dizia no antigo credo apostólico, tão recitado pela Igreja Católica, não é? Creio em Jesus Cristo, que há de vir julgar quem? Os vivos e os mortos. Algumas pessoas só recitam, mas esquecem que ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí, ele faz um elogio para a igreja, como é comum, né? Com exceção de Laodiceia, como é comum a igreja receber algum elogio. Eu conheço as tuas obras, a tua perseverança, a tua fé, teu amor, teu serviço. E aí ele me diz uma coisa que me chama a atenção, ele diz: as tuas obras, as últimas, são mais numerosas do que as primeiras. As tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. É muito importante que a gente ouça isso, porque a tendência da vida cristã é exatamente o contrário. O cara se converte, aí ele é um novo convertido, supostamente empolgado, as primeiras obras são legais. E aí com o tempo, o que vai acontecendo? Vai aumentando ou vai diminuindo? Vai diminuindo, né? E a pessoa vai viver de contar histórias do seu tempo. Ah, porque no meu tempo, quando eu era jovem, a gente fazia isso e mais aquilo, porque no meu tempo a gente evangelizava, e vai viver os próximos 40 anos contando essas historinhas no meu tempo. A igreja de Laodiceia era o contrário. As últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Foi inversamente proporcional à vida da maioria. As últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Meus irmãos, algumas pessoas confundem vida cristã com vida de funcionário público. Né? Qual é o grande sonho do funcionário público? Qual é o grande sonho? Voltar para Cruzeiro? Não. Qual é o grande sonho? Se aposentar. Né? Ah, porque eu não vejo a hora de me aposentar. Né, Anália? Eu não vejo a hora de me aposentar, e eu vou me aposentar, eu vou comprar uma colônia, eu vou, né? Vou me aposentar. E é o grande sonho. Aí algumas pessoas pensam que a vida cristã é a mesma coisa. Elas tinham um estilo de vida, aí agora elas, agora deixa para os jovens, né? Porque agora nós vamos nos aposentar. Meus irmãos, será que nós estamos nos tornando uma igreja de aposentados? Isso é uma boa pergunta, né? Na verdade, alguns se converteram e nunca começaram nem a trabalhar, eles já se aposentaram antes, né? Será que nós vamos nos tornar uma igreja de gente? No meu tempo. Eu fui ver uma apostila da matéria de evangelismo de uma faculdade teológica muito respeitada no Brasil. O professor era muito respeitado por mim. E eu fui ver o que eles diziam sobre evangelismo de rua.
Aí eles davam toda uma logística, diziam, olha, tem que ter isso, tem que ter o som montado, tem que ter não sei o quê, tem que ter o pregador, tem que ter música. Aí tinha uma frase que me chamou a atenção, ele falou assim, e os jovens distribuem folhetos na rua. Eu falei, os jovens? É assim? Virou coisa de jovem agora? Então há alguma coisa muito errada com essa mentalidade de cristãos aposentados. Se você não aprender nada com a igreja de Tiatira, aprenda isso que Jesus disse sobre ela. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Não é que o povo de Tiatira estava igual quando se converteu, ele estava melhor, estava mais empolgado. Meus irmãos, não existe aposentadoria da vida cristã. Não existe. É preciso ser muito apático para tornar-se uma verruga no corpo de Cristo. Você sabe que no corpo tudo tem uma função, né? Você sabe, né? O pé tem função, a mão tem função, tudo tem função. Mas uma verruga, meus irmãos, qual é a função de uma verruga? Para que serve uma verruga? Será que você, como diria lá no Ceará, uma berruga, né? Será que você não se tornou uma verruga no corpo de Cristo? Eu conheço um pastor, ele tem tanta raiva de verrugas, que ele fala na igreja dele assim, meu irmão, aqui ninguém quer verruga não. Aqui ninguém quer gordura, né? Que alguns são a gordura do corpo de Cristo. Só faz volume. É preciso pensar sobre a igreja de Tiatira. Mas vamos para os defeitos da igreja. Vamos para os defeitos. O defeito é o seguinte. Eu vou ler, ele está sintetizado no versículo 20. Diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, o nome dela já era sugestivo, né? Essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, o quê? Não é só hoje não, né? Sempre teve. Acredite. Sempre teve. Ela a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tinha vários problemas dessa igreja em relação a essa mulher. O central é que a igreja permitia que ela ensinasse. O critério cristão é que para o grupo misto, a preferência do ensino é masculino. E Deus tem as razões porque Ele quer que seja assim. Deus nunca quebrou esse parâmetro, Ele quer que seja assim. Deus é machista. Deus não é machista, nem feminista, nem LGBT. Deus é Deus. Deus é o quê? E por que Ele escolheu essa regra? Porque Ele quis. Olha, e essa regra ela é tão inquebrável. Ninguém deu mais dignidade à mulher do que Jesus. Não é? O cristianismo deu uma alta dignidade à mulher. O testemunho de uma mulher no mundo romano nem era aceito. Jesus, ao ressuscitar, aparece primeiro a quem? A mulher. Dignidade total à mulher. Jesus quebrou muitos parâmetros nessa vida. Mas quando foi para escolher a sua liderança, Ele escolheu quantos em número? Quantos? 12. 6 homens, 6 mulheres? 10 homens, 2 mulheres? Por alguma razão Ele não quebrou esse parâmetro. E olha que Ele é quebrador de parâmetros. E olha que Ele é muito revolucionário. Jesus Cristo é, em termos de revolução, assustador. Às vezes eu penso que eu sou gaiato, que eu sou nada. Quando eu olho para coisas que Jesus fez, puxa vida, eu sou um conservadoríssimo, né? Eu sou um tradicionalzão. Mas quando o assunto foi escolher os seus 12, Jesus escolheu 12 homens. Agora, detalhe, o grupo que o seguia estava cheio de mulheres. E umas mulheres assim, olha, vou dizer uma coisa, elas largaram tudo para seguir a Jesus até Jerusalém.
Algumas mulheres ricas que o serviam, é o que todo ministro quer, né? Mulheres ricas que o serviam com seus bens. Que maravilha, né? Mulheres ricas. Elas largaram tudo. Elas deixaram tudo. São mulheres fortes, algumas delas ficaram até a hora da cruz. Mas por alguma razão, que só Deus sabe explicar satisfatoriamente, ele não quebrou esse princípio, né? Eu fico pensando, imagina se Jesus tivesse escolhido 12 apóstolas, né? Eu acho que o mundo seria um quintal feminista, né? Já imaginou aí Jesus escolhendo 12 apóstolas daquelas generalíssimas assim, né? Que loucura! Nem de longe, nenhuma apóstola, nem meia. Nenhuma, nem meia, nem nada. E Jesus é muito quebrador de princípios tradicionais. Mas esse ficou intocado. Uma das reclamações que Jesus tem contra essa igreja é: vocês permitem que essa mulher ensine. A gente pensa muito nos pecados dela. Não, os pecados dela vinham junto. O grande problema é: você permite que esta mulher ensine. Isso que eu estou dizendo é uma mensagem popular? Não, não é. Nunca será. Nunca será. E quem disse que a Bíblia é popular? O feminismo invadiu as igrejas. O feminismo, especialmente o pentecostalismo, foi tomado. Quem toca fogo no culto pentecostal é a mulherada. Quem faz a coisa fluir é a mulherada. Quem faz o reteté é a mulherada. Quem começa primeiro a falar em língua é a mulherada. Quem faz essas unções novas, tem um negócio, né? Quem faz toda essa papagaiada é a mulherada. A mulher está no centro da igreja pentecostal, com suas pastoras, bispas, apóstolas, etc. e etc. Mas os princípios de Deus são imutáveis. Se você quisesse fazer de surdo, você se faça. Mas a Bíblia não permite pastoras. De preferência, a mulher não ensina ao grupo misto. E a Bíblia chega assustadoramente a dizer, lá em 1 Coríntios 14, que é imoral que a mulher ensine na igreja. Isso tem a ver com a inteligência da mulher? Não. Vou contar uma história muito engraçada. Um pastor, bem mais radical do que eu nessas coisas que eu estou dizendo, foi levado por um pastor amigo para uma igreja. E naquela noite, uma pregadora dinâmica, uma pastora ia pregar. E esse cara que levou esse outro, ele levou porque ele queria armar. Ele pensou assim: eu quero ver como é que esse cara vai reagir diante daquela pregação tão ungida. E quando sentaram no culto, ele falou: olha, quem vai pregar hoje é uma mulher. E o cara falou: tu sabe que não é bíblico. Aí ele falou: espera aí que tu vai ver, né? E aí ficou ali aquela: nós estamos no culto, vamos lá. Então veio aquela pregadora incrível, né? E o cara disse: agora tu vai ver como mulher prega, né? E o outro falou: e tu sabe que não é bíblico, né? Então a mulher começou a pregar e pregou profundamente. O amigo olhou para o lado. Esse pastor estava querendo soltar uma lágrimazinha aqui. Esse que não cria que a mulher devia estar lá pregando, começou a soltar uma lágrimazinha e ele deixou rolar. Ele disse: esse cara está tocado, hoje ele muda de Deus, né? E quando terminou, ele olhou para o lado e falou: e aí, mulher prega ou não prega? Ele falou: prega, mas não é bíblico. Eu te pergunto: mulher prega ou não prega? Prega, irmão, claro que prega, né? Mas não é bíblico. Mulher lidera ou não lidera? Lidera. Então, às vezes, as pessoas são muito fracas nas suas convicções. Elas se vendem por um show. Porque alguma coisa foi feita, bem feita, elas acham que é bíblico. Não confunda as coisas.
Débora liderou bem na batalha de Baraque? Liderou sim ou não? Liderou. Mas era uma exceção, porque o calça frouxa do Baraque era um molenga. E ela disse uma coisa que é muito assustador para mim. Ela falou assim: eu vou, Baraque, mas a honra não será tua. E quando nós vamos ler o Novo Testamento, vamos ver que ela estava enganada. Nos heróis da fé, quem é citado o nome? É Débora ou Baraque? Por mais que a Débora seja a Débora. Agora vai perguntar para Deus, porque ele quis assim. Vai perguntar para Deus. Eu tenho algumas opiniões pessoais. Eu acho que a mulher é um ser tão influente, tão inteligente, tão cativante, tão determinado, tão sedutor, que Deus sabe que a mulher totalmente na liderança pode gerar alguns problemas que não sejam bons no futuro. Deus que vê todas as coisas. Deus que sabe de todas as coisas. Eu prefiro crer em Deus do que crer na modernidade. Amém? Eu prefiro dizer, rapaz, eu até gostaria, por exemplo. Para mim, seria mais tranquilo se Deus tivesse dito, rapaz, bota elas aí na liderança. Porque eu não ia ter mulher enchendo minha paciência pro resto da vida. Imagina o meu fardo. Imagina a minha dor. As mulheres chegando, pai, isso aqui, que é machista essa aqui? Né? Você sabe que muitas mulheres vêm aqui e dizem que igreja maravilhosa, mas é machista, né? Você acha que eu queria ouvir isso? Eu preferiria ser moderninho, né? Não era mais fácil? Ser moderninho não dói. Tem preços no futuro. Por exemplo, nas igrejas onde as mulheres fazem absolutamente tudo, é uma tendência você ter homens acomodados. Porque a mulher já é um furacão de atividades por si só. E ela pensa assim, se a gente fizer tudo, o homem vai se sensibilizar e vai fazer as coisas. Vai nada. Ele vai ficar sentado, vai dizer, muito bem, minha irmã. Gostei dessas irmãs aí. Olha, o máximo que ele vai dizer assim, essas irmãs estão de parabéns. Uma salva de palmas para essas irmãs. A mulher pensa que o homem muda 1 centímetro. Ele não muda. Ele é homem. Porém, a próxima geração de homens talvez seja mais acomodada do que a atual. E as meninas não gostam de bundões. Você sabe o que é um bundão, né? Não é uma pessoa das ancas largas. Um bundão, entre aspas, é um cara que é um bundão. As meninas não gostam desses caras. Aí elas vão atrás de homens. Aonde? No mundo. Está vendo? Estou dando só um pequeno problema. A longo prazo. Estou dando só um pequeno. Deus que sabe de todas as coisas, sabe o que Ele está fazendo. Acredite nele. Então, essa mulher ensina e tem mais. Ela se declara, profetiza. Aqui, veja bem, Deus disse, eu tenho isso contra vocês, igreja. Eu tenho isso contra vocês. E ela se declara, profetiza. Parece uma novidade isso aqui, não é? Uma mulher que se declara, profetiza. Rio Branco tem alguma? Não. Não. Você acredita que pessoas têm coragem de profetizar coisas para mim? Dá para você acreditar, né? Às vezes não me conhece o bastante, né? Hoje é menos, não sei se por causa do rádio e tal, mas às vezes não me conhece o bastante e vem com uma conversa, não, para, irmão, não faz isso não, nós vamos perder a amizade, não faz isso não, né? Não faz isso não. Pessoas que se declaram profetizam. Ora, primeiro, se você se declara, já é uma necessidade de afirmação. Às vezes a mulher tem necessidade de se afirmar. Puxa, eu queria ter meu valor reconhecido. Queria que meu marido reconhecesse meu valor. Queria que as pessoas reconhecessem o meu valor. E nada melhor, como você dizer que é uma profetisa, para você ter ali
um reconhecimento. Para você dizer assim, olha, pessoas vêm lá do universitário, vêm na minha casa aqui buscar uma revelação de Deus. Olha como isso é importante, né? Pessoas vêm lá do Seringal Sardinha, só para ouvir aqui uma palavra minha. Geralmente é assim, a pessoa não fez nada na vida, não estudou, não fez nada, não é empresário, não é profissional, não é nada, e lhe resta o quê? Você profetiza. É a última chance de dizer assim, agora eu serei reconhecida. Ela se declarava profetiza, ela se autoproclamou profetiza. Cuidado com pessoas que se autodeclaram alguma coisa. Nós já vimos os que se declaravam judeus, vimos os que se declaravam apóstolos, acho que foi em Esmirna. Vimos agora as que se declaram profetiza. O nome dela é sugestivo. O nome dela é Jezabel. E ela era uma profetisa muito safada, né? Safadona mesmo. Jezabel safadona. Ela ensinava prostituição dentro da igreja. Ela ensinava umas coisas estranhas. Porque assim, quando você não conhece a Bíblia e você se declara alguma coisa, o que lhe resta é mentir. Vocês já ouviram falar de uma profetisa chamada Sol, apóstola Sol? Já ouviu essa mulher? Já ouviu falar? Quem ouviu, levanta a mão aí. Apóstola Sol. O que aquela mulher tem na cabeça? Minhoca? Farofa? Outro dia, a apóstola Sol foi explicar por que agosto é o mês do desgosto. É bíblico. Só te resta mentir. Tu se declara alguma coisa, te resta mentir. Ela disse que agosto é o mês do desgosto, porque Satanás nasceu em agosto. Vai ter intimidade com Satanás assim para lá, não é? Ah, meu Deus. Essa mulher aqui ensinava prostituição dentro da igreja e ensinava o povo a comer coisas sacrificadas a ídolos. Diz assim, ensina os meus servos. Gente, como é que você concebe um cristão desse dentro da igreja, ensinando prostituição aos servos de Deus? Use sua imaginação. Como é que uma mulher ensina prostituição aos servos de Deus? Use aí sua imaginação, né? Estamos entrando aqui no submundo da safadeza. Submundo. Uma mulher dentro da igreja. Está na sua Bíblia aí, tá? Ensinando dentro da igreja prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. O que Deus vai fazer com essa mulher? Deus disse que tratou com essa mulher. Deus disse, eu dei a ela tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não quis se arrepender. Então eu vou fazer o seguinte, Deus disse, presta atenção. Deus disse, eu vou matar os filhos dela, fazer o básico. Eu vou matar os filhos dela e eu vou colocar ela de cama. E aqueles que estão aprendendo a prostituição dela, não sei se estão transando com ela, não sei se estão, sei lá. Eu vou colocar todos eles em grande tribulação. E todas as igrejas, eu vou matar os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Talvez na sua versão tem mente e fígado. Tem algum assim? Mente e rins, né? É como o centro das emoções, né? Que quando a gente sente umas emoções aqui nos estômagos, quando você se apaixona, né, nos rins aqui, né, né, nos fígados, essas partes no Oriente são usadas como centro das emoções, né? Então Deus diz, eu sou aquele que sonda a mente e o coração, a mente e o íntimo. Eu vou matar os filhos dela. Eu vou fazer uma pergunta que parece muito repetitiva no meu ministério. A pergunta é a seguinte: esta coisa, esta Jezabel, será que ela era crente mesmo? Tipo crente lavada e remida no sangue de Jesus, que não vai ser julgada?
Será que ela era nascida de novo? Eu não gosto de usar essa palavra, meus irmãos, mas o povo é muito machista, porque eu pergunto assim: essa mulher era crente? Qual é a resposta que eu ouço? Não. Aí eu pergunto: e os que adulteravam com ela, eram crentes? O pessoal sabe puni-la, né? Não, ela não é não. Sim, mas é uma turma. Tem toda uma galera envolvida. Ninguém toca nos caras. Tem uma tendência para proteger o homem que é uma desgraça, né? Lembra em João 8, a mulher apedrejada? Só trouxeram uma mulher. A lei de Moisés diz que é para apedrejar os dois. Os dois, só trouxeram uma mulher. Então, assim, qual é a evidência que nós temos que essa mulher, por pior que seja, era uma remida do Senhor? Por uma lógica bíblica chamada disciplina de Deus. Deus vai discipliná-la. Deus tratou com ela. Deus disciplina o descrente? Não, o descrente vai no seu rumo, né? Deixa a vida lhe levar para onde for. Mas Deus diz, como é que sabemos que Deus tratou com ela? O que é que Deus diz no texto? Eu lhe dei tempo para que ela se arrependesse, lhe dei oportunidades, tratei com ela. E parece que até aqui, meus irmãos, a disciplina não tinha começado. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem otimista. Eu acho que Jezabel se arrependeu. Sabe por quê? O próprio Jesus escreve para a igreja, cita o nome de Jezabel. Se você fosse a Jezabel, você não se arrependia, não? Deus está dizendo: ó, tem essa pessoa aí, mas eu gosto dela, eu dei tempo para ela se arrepender. Está na hora de ela se arrepender. É muito provável que Deus trabalhou, inclusive usando a carta para a igreja de Tiatira, para trazer Jezabel e a galera que estava prostituindo-se com ela ao arrependimento. Meus irmãos, o que é a graça de Deus, né? O que é a graça, né? Eu dei tempo. Uma pergunta ilógica que eu vou fazer é o seguinte: se tu fosse Deus, tu dava tempo a ela? Não. Se tu fosse Deus sendo tu, porque se tu fosse Deus sendo Deus, dava. Se tu fosse Deus com os poderes de Deus sendo tu, você dava tempo? Quantos aqui dariam tempo a ela? Você pensaria: mas que cachorra essa Jezabel, ensinando aos meus servos prostituição dentro da... Vou matar essa peste, vou fulminar ela no meio do culto, vai cair feito um carvão para todo mundo saber quem sou eu sou Deus, não é? Mas não é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus é benigno, Ele é longânimo, Ele tem um ânimo longo e Ele é tardio em irar-se. Os crentes gostariam que Deus não fosse tardio em irar-se. Os crentes gostariam de, quando alguém pecasse, mas pai, cadê Deus que não mata esse cara, né? Cadê Deus? Ah, se eu fosse Deus. Mas você não é. Deus é o quê? Tardio em irar-se. E sendo tardio em irar-se, Ele diz: eu dei tempo para que ela se arrependa. Nada nos separa da graça de Deus. É como Deus estivesse dizendo assim: ela é minha, ela não presta, mas a graça está sobre ela e eu dei tempo para que ela se arrependa. Agora, se ela não se arrepender, eu vou dar essa disciplina básica, tipo matar os seus filhos. E o que ia acontecer com o resto, com os que estavam adulterando com ela? O que ia acontecer? Uma grande tribulação. Aí eu não quero nem saber o que seria, né? Porque a Bíblia resumiu apenas em uma grande tribulação aos que adulteram com ela. E todas as igrejas vão saber que eu sou Deus. Meus irmãos, existe uma linha bíblica de disciplina do Senhor. Deus não é esse pai que quer ficar punindo toda hora. Mas existem situações que só disciplinando
para evitar um mal maior. O pessoal que estava se prostituindo com ela, estava gostando? Parece, né? Parece. Então Deus vai fazer com que eles não gostem mais, né? Se for o único jeito, for tocar na saúde física, se o único jeito for uma angústia, se o único jeito for uma depressão, se o único jeito for perdas financeiras, se esse for o único jeito dessa pessoa escutar Deus, então é assim que vai ser. E como isso é bom, irmãos, porque a Bíblia diz, o bom pai disciplina o filho a quem odeia, não é assim? Ele disciplina o filho a quem ama. Isso é tão importante para as nossas vidas, o cuidado de Deus em nos trazer de volta, mesmo que doa. Isso é tão importante que a Bíblia diz, se você está sem disciplina, você nem é filho de Deus. O escritor de Hebreus diz, se estáis sem disciplina, já não sois filhos, e sim bastardo. Bastardo é uma palavra feia, né? Quer dizer que tu é filho do outro. Tu está sem disciplina, tu acha que Deus não vai te tratar? Então tu não é filho dele não, porque o bom pai disciplina o filho a quem ama. Eu quero encerrar contando uma pequena história que aconteceu nessa cidade. Era uma cidade muito rica, tinha muita venda de tecido, especialmente um tecido muito caro chamado púrpura. Tinha muita gente rica nessa cidade, talvez por isso tinha essas associações dos artesãos que também faziam festas, faziam orgias, e essa Jezabel estava ensinando esses irmãos da igreja que ir para lá era legal e estava tudo bem. Mas a Bíblia conta em Atos 16 que quando Paulo pregou na cidade de Filipos, pela primeira vez, havia uma pessoa de Tiatira lá. Seu nome era Lídia. Lídia era vendedora de púrpura, significa que era uma mulher rica. A Bíblia diz, o Senhor abriu o entendimento de Lídia para ela receber o evangelho. Ela creu, hospedou os missionários e foi uma grande serva de Deus, muito frutífera na obra de Deus. Você não nasceu em Tiatira, talvez você nasceu em Rio Branco, Cruzeiro, Tarauacá, Rondônia, sei lá onde. Mas a mesma necessidade que aquela primeira convertida da cidade de Tiatira teve, você também tem, de entregar sua vida para Jesus. Ela entregou e foi batizada. Está na hora de você fazer a mesma coisa. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, desista das suas boas obras, elas não têm poder diante de Deus. Jesus tem poder diante de Deus. E diga, eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero andar com Jesus. Eu quero experimentar ter Jesus como meu Salvador. Eu quero experimentar acordar todos os dias e saber que eu nunca serei julgado, porque eu já fui julgado na cruz quando Jesus Cristo estava lá em meu lugar. Arrependa-se, seja batizado, confesse para outras pessoas, seja um crente frutífero, e que um dia seja dito sobre você, as últimas obras dele ou dela já são melhores do que as primeiras. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela carta da igreja de Tiatira, que nos chama a atenção para aqueles pecados horríveis que estavam acontecendo lá. Nós te pedimos que o Senhor nos livre daquelas coisas, desde ensinos errados, desde imoralidade dentro da igreja. E nós também, meu Senhor, te agradecemos por Jesus Cristo, que não será o nosso juiz, mas o nosso advogado, o nosso Salvador. Muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós nunca fôssemos julgados por Ele. Pedimos pelo dia de hoje, que seja um dia na Tua presença. Pedimos pelo culto à noite, que seja um culto abençoado. Pedimos em nome de Jesus. Amém.